Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. O notável psiquiatra norte-americano James Hollis, hoje octogenário, com uma experiência extraordinária, escreveu um livro, entre outros, muito singular. A esse livro, a que me reporto, ele aborda a problemática da mente humana. E o título do livro é algo chocante: Nos Pantanais da Mente. E entre as várias histórias reais de consultório, ele faz uma anotação a respeito da ubiquidade da culpa e narra uma história singular. Com licença do autor já citado, em minhas emoções, iremos fazer uma releitura da página que a mim muito me impressionou recentemente. Certo dia, já octogenário, o Dr. Hollis recebeu um telefonema muito especial. Invariavelmente, ele não atendia telefonemas dessa espécie à sua casa, nos horários reservados à família. Mas algo muito especial fez que ele atendesse a chamada e foi tomada de surpresa, porque se tratava de uma senhora. Ela dizia ter mais ou menos 70 anos, falava o inglês da América do Norte muito bem, com um sotaque algo especial da Europa Central. E dizia o seguinte: desejo manter com o senhor uma entrevista sui generis por 2 horas. Eu sei que a sua agenda é superlotada e normalmente com vários meses de antecedência. Porém, eu espero que o senhor me possa atender com alguma urgência. O senhor vai ter o paciente mais singular que jamais passou pelo seu gabinete. Ele achou interessante, materialista confesso, acostumado às problemáticas humanas. Ele perguntou: mas de que se trata? Ela disse: é uma consulta comigo. E é singular porque eu lhe vou pagar 2 horas. E lhe peço, por favor, que não me faça nenhuma pergunta. Eu irei expor-lhe um caso e, ao terminar o caso, também não desejo ouvir do senhor nenhuma palavra. É uma catarse de que eu tenho muita necessidade. Aquilo era muito especial, porque a função do psiquiatra, do psicanalista, é exatamente a de saber conduzir o paciente aos objetivos da atividade médica. E ele, não sabe por quê, concordou e disse: mas eu teria alguma forma de conhecê-la? Como não? Eu estou falando aqui de Detroit, nos Estados Unidos, e lhe mandei hoje mesmo uma fotografia de uma fotografia. Você vai notar que é uma fotografia muito mal tirada, porque ela é a cópia de uma fotografia de jornal de março de 1942. Ele não saberia explicar a emoção de que se sentiu possuído. E depois de acertar os detalhes, ele marcou para 5 dias após aquele momento. Foi deitar-se, como de hábito, mas a voz daquela paciente continuou retinindo do seu ouvido: eu lhe vou falar por 2 horas. Ao terminar, não desejo que o senhor diga nada. Era algo realmente especial. Por fim, 3 dias após, ele recebeu no envelope, muito bem cuidado, uma fotografia. Era uma fotografia mal feita,
Era, naturalmente, o seu original, um antigo colocado em alguma obra da qual foi retirada a nova fotografia. E ele olhou-a detidamente. Na fotografia estava uma jovem de 32 anos, com duas crianças que conseguiu afastá-las, ou que alguém as afastou. Uma delas continuava segurando a sua saia. Era uma saia de tecido barato, e ela mesma estava vestida de uma forma modesta. A outra criança estava no seu braço, deveria ter 4 anos. A que estava de pé deveria ter uns 6 anos. Mas a de 4 anos chorava e agarrava-se, como se estivesse prevendo uma coisa muito desagradável. E aquela senhora, que deveria ser a sua mãe, estava assustada, olhando. Era uma fotografia muito especial. Havia sido arrancada de um livro, e logo abaixo ela havia copiado o início da frase. Uma mãe, no crematório de Majdanek, uma cidade da Polônia, antes de entrar na câmara de gás. Ele achou aquilo muito curioso. O que tinha a ver essa paciente, que deve ter morrido fazia tantos anos, com o que a outra lhe mandava dizer. Então a ideia de suspeita ficou-lhe como sendo uma martelada na curiosidade do investigador. 2 dias depois, veio a paciente. Era uma senhora de 70 anos, muito bem posta, muito bem vestida, mas havia qualquer coisa de singular na sua face. Havia sido uma jovem muito bonita, guardava os traços de uma pele castigada que cobria os ossos do rosto. Mas no seu olhar havia algo de misterioso, de insondável. E ele então ficou olhando-a quando ela disse: Ilse, eu sou de origem polonesa e tenho 72 anos. Ele quase ficou mudo pela forma como se apresentou a paciente. Apontou-lhe uma cadeira e ela lhe disse: está disposto a me ouvir por 2 horas? Pois não. Eu já paguei na entrada e promete não interferir? Talvez me possa fazer uma ou outra pergunta, mas não pode interferir no meu relato. E não quero nem compaixão, nem misericórdia, nem orientação, porque eu sei exatamente o que eu devo fazer. Era algo surpreendente. Olhou-a e ela disse: foi uma sexta-feira do ano de 1942. Eu sou polonesa e morava muito perto de Varsóvia. Naquela sexta-feira, já estávamos no fim da guerra. Bom, em verdade, estávamos no meio. E Varsóvia, como toda a Polônia, estava submetida à Alemanha. O nazismo tomara conta de nosso país e as perseguições aos judeus eram terríveis. Eu não sou judia, sou polonesa. A minha é uma família muito nobre. Basta dizer que várias cidades prestaram homenagem a meu pai, que foi médico humanitário. Muito bom. E mesmo na cidade em que eu morava, algumas ruas tinham-lhe o nome e de pessoas da nossa família. Mas não sei por que naquela sexta-feira eu resolvi ir ao centro da cidade. Visitar Varsóvia, ir ao mercado, fazer uma compra. E me dei conta depois que era o dia que os judeus resolviam ir ao mercado, porque logo mais à tarde, às 18 horas, começava o Shabbat, aquela reserva do judeu, até o outro dia, às 18 horas. E realmente a praça estava tumultuada. Eu me encontrava fazendo ligeira compra, sem muita importância, quando me dei conta de que a saída da rua, da praça, estava bloqueada por um tanque nazista. Aquilo não era habitual. Eu olhei para distante e percebi também que estava impedida a saída. Nesse momento, saltaram os nazistas
e começaram a aprender indistintamente. As pessoas gritavam: eu não sou judia, eu sou cristã. E para provar, rezavam o Pai Nosso. Mas os guardas sabiam que aquilo era uma forma de escapismo. Batiam-lhes, usavam cacetete, soco. Havia na mão de muitos deles aquele grampo inglês que faz os dedos ficarem cobertos de ferro. Quando eles me prenderam, eu disse: alto lá, eu sou polonesa e nos meus antecedentes não há ninguém judeu. Basta dizer que essa praça é uma homenagem a meu pai, que foi um médico humanitário. E o soldado falou sorrindo e cínico depois de me dar uma bordoada: todo mundo aqui é cristão, não tem nenhum judeu. E a praça está cheia de quê? De quem? E me pegou a pulso e eu temi pelos resultados, porque estava perto um camburão negro e ele me jogou como a muitos ali dentro. E fomos transferidos imediatamente para a rodoviária, na qual estão os grandes trens de comunicação com toda a Europa. E quando eu menos esperava, fui jogada no vagão, que estava superlotado. Crianças, idosos, doentes, miseráveis. E eu dizia: mas eu sou polonesa, os meus documentos... Ninguém dava importância. O odor daquele vagão era insuportável. E começou uma viagem na direção do desconhecido. O dia se passou de maneira cruel, lento, doloroso, e o trem arrombava as estradas de toda a Polônia, algumas que me eram familiares. Quando eu ouvi uma conversa que nós estávamos indo para o campo de concentração e extermínio de Majdanek. Então eu digo: mas não é possível. Meus pais estão vivos, minha família, eles não vão saber nunca para onde eu fui, porque a Gestapo não produzia nenhum sinal, não havia qualquer respeito pela vida humana. Por fim, chegamos à estação. A estação parava no campo de concentração. E então se formaram duas filas imediatas, a bofetões, a pancadas de rifles e tudo aquilo que a crueldade humana pode produzir. Então nós fomos andando como animais que vão na direção do matadouro e não sabem como escapar. Então eu podia ver perfeitamente o pavilhão do gás, logo mais eu entenderia, e um outro pavilhão eram os fornos crematórios, no qual se atiravam os mortos do gás. Então eu fui sendo empurrada, e por mais que eu gritasse, ninguém dava importância, porque a minha era também a voz de muitas pessoas que desejavam sobreviver. Por fim, um guarda me disse: eu sei que você não é judia, pela forma de falar, pelo dialeto, mas agora é tarde demais, porque você viu o que não devia ver. A nossa técnica, por enquanto, ainda não está pública, e se nós a liberarmos, você não pode sair daqui. Chegamos perto daquele lugar horrível. As pessoas eram separadas inclementes, os idosos, os doentes, as mulheres, as crianças à esquerda. À direita, pessoas maiores de 16 anos, de ambos os sexos. Mas pessoas ainda fortes, que podiam ser usadas no trabalho forçado. E à minha frente estava essa mulher da fotografia. Ela me olhou de uma maneira assustada, com as duas crianças nas mãos. E naquele momento ela foi separada das crianças. Um guarda arrancou-a e ela me olhou de uma forma inesquecível e empurrou a criança pequena que se bateu nas minhas pernas e segurou. Eu fui separada para o lado direito. E apesar do infortúnio, eu senti uma alegria imensa. Eu ia viver. É claro que ia morrer de trabalhar, mas pelo menos não ia morrer naquela hora. E nada melhor do que a vida. Era exatamente o que se me desenhava. A criança
ia ser arrebatada do guarda e provavelmente ele ia me agarrar também, jogar no forno. Eu então afastei-a de mim, nervosa, e fui poupada. Mas a criança ainda olhou para trás quando foi jogada dentro da sala de gás. Sobrevivi à guerra. E quando acabou a guerra, a minha família, ninguém sabe de família nessa hora, mas eu consegui descobrir que alguns parentes meus viajaram aos Estados Unidos, para lá, e que alguns familiares muito próximos vieram exatamente para o estado em que me encontro. Vieram para a cidade de Detroit. E então eu consegui licença, viajei e tentei esquecer. Coloquei na mente que eu não podia lembrar. E, de fato, esqueci-me. Curiosamente, procurei outros objetivos existenciais. Uma razão para viver, ninguém pode viver sem ter uma meta. Quando não se tem um objetivo, uma vida vazia, qual é o sentido da vida afinal? Nós somos apenas um animal dos 3 instintos primários, comer, dormir, fazer sexo. Não, não. E esse é o impositivo instintivo. Nós temos emoções. E o que nos invalida e atormenta são as emoções. Não são os instintos. Os instintos nós aplacamos rápido. E trabalhei em bibliotecas públicas. Algo recentemente, eu estava na biblioteca municipal e não sei porquê, me aproximei de uma estante onde estavam várias obras, jornais da Segunda Guerra Mundial. Aproximei-me de uma estante qualquer, abri, porque era envidraçada, e puxei um livro. Falava exatamente do campo de concentração de Majdanek, onde eu fiquei 3 anos e fui poupada. Não sei porquê ou por quem, mas eu fui poupada. Passei muito sofrimento, fiquei na miséria, o organismo, tudo aquilo que havia no campo de deplorável tomou conta de mim. Mas muito bem. Mas no momento em que eu ia depositar o livro no lugar, ele abriu-se e estava a fotografia. Alguém fotografou aquele instante mágico em que eu empurrei a criança. Então eu voltei a Majdanek. A partir daquele momento, eu voltei aos olhos da criança, que esperavam de mim alguma atitude. Voltei, perdi a paz. Tornei-me judia, estudei o judaísmo, mas o vazio existencial continuava. Eu descobri que não era vazio, era culpa. Era uma culpa. Eu poderia ter salvo a criança, eu poderia ter morrido com ela. Afinal, que diferença praticamente me fez? Os anos que eu vivi não foram bons. Eu disfarçava a culpa do meu inconsciente. Mas deixei de ser judia. Me tornei católica. Fui à igreja muitas vezes, batizei-me, confessei-me, fiz a confissão, botei para fora. Mas o olhar da criança não saía de minha covardia. A criança era judia, mas eu não era. Não era justo eu morrer por uma causa que não era minha. Por fim, eu abandonei o catolicismo. Há uma tradição hebraica que nos diz o seguinte: nós temos uma culpa, um crime. Se encontrarmos 12 pessoas justas a quem possamos confessar, Deus nos perdoará da culpa e nós teremos direito à paz, que é o reino dos céus. Se existe reino dos céus, chama-se paz de consciência. E eu não tenho, note-me, eu tenho 72 anos, mas eu tenho uma experiência de 1 milênio. Eu escolhi o Senhor para ser o meu primeiro agente do perdão. Não me interessa se o Senhor perdoa ou não. Não me interessa. Eu ignorava aquela tradição hebraica. Ela me olhou e disse que havia terminado. Realmente, eu olhei no relógio, 2 horas.
havia sido a sua confissão. E então ela levantou-se para sair e disse: não me diga nada, eu não quero saber de nada. Eu lhe falei: por favor, na saída, peça o dinheiro, porque a senhora não me fez uma consulta. A senhora me narrou um fato, eu não tive nenhum trabalho. Não é justo cobrar-lhe, mas eu faço votos de que a senhora encontre os mais 11 para completar o número mágico que perdoa. Ela levantou-se e me olhou, e eu fiquei com o olhar dela na minha consciência. Eu deveria ter reagido. Aí eu passei a ter culpa, porque a minha função psiquiátrica é liberar o paciente do seu trauma. Daí eu adquiri o trauma dela e fiquei atormentado, porque um dos maiores adversários do ser consciente é a culpa. E então, na obra muito boa, o eminente médico psiquiatra faz um estudo da culpa. E entre a tese da ubiquidade da culpa, ele se refere à culpa de quem sobrevive a um desastre e morre o seu familiar. Dos sobreviventes dos campos de concentração. Todos, talvez sem exceção, têm culpa de não ter morrido. Eles se acham culpados, porque morreram todos. No caso, por exemplo, de um notável psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, esse homem que apresentou uma psicologia própria para se libertar da culpa, carregava uma culpa, porque ele esteve em 3 campos de concentração. E no último, Auschwitz, ele sobreviveu. E sobreviveu para ajudar o mundo a libertar-se da culpa e desses fatores que nos levam a transgressões. E então, criou uma doutrina terapêutica muito boa, que tem um caráter existencialista, e falou da tragédia da mente pegada a qualquer uma coisa que nos parece culpa. Então, a culpa existencial da infância, quantas coisas nós fomos inibidos. A mãe, por exemplo, dizer inconscientemente: não faça isto, não faça isto. E a criança adquire o conceito de que tem que mentir, porque aí a mãe concorda: isso pode, isso pode. A criança não distingue o que é verdade e o que é mentira, mas ela sabe distinguir o que agrada e o que desagrada. E então, nessa distinção, nesse momento de ludíbrio do outro, um dia, na idade adulta, surge um tipo de culpa, uma melancolia íntima, uma saudade de algo que a pessoa não sabe definir, que é naturalmente um pré-transtorno traumático. E então, ele estabelece que nós temos que nos libertar da culpa. É claro que a sua técnica é materialista. E eu estive pensando, desde quando eu li a história, li o livro, que a doutrina espírita é a mais notável terapêutica filosófica da humanidade. Muita gente pensa que o espiritismo é para ajudar no casamento, para poder manter o emprego, para poder tirar o mal olhado, essas coisinhas todas de superstição afrodescendente. Não, o espiritismo não tem nada a ver com isso. Basta dizer que, pelo próprio nome, é uma doutrina que não existia até 1857, quando o senhor Hippolyte Léon Denis Rivaio, que era o nome do emérito professor, mais tarde conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, cria uma filosofia de vida à qual ele dá o nome de Espiritismo. Ele criou um nome. Daí, abrindo parêntese, nossos irmãos protestantes dizem e me dizem: olha, a Bíblia condena o Espiritismo. E notável. Ela condena uma coisa que não existia. Qual é o problema? Passou esse espiritismo 57 séculos atrás.
E então eu crio a palavra espiritismo e definiu que é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. Portanto, é a sua definição científica de pesquisa de laboratório. Mas a sua definição a respeito da filosofia de vida é aquela que nos reabilita. Todos nós erramos. O erro é uma metodologia da aprendizagem. Ninguém, sem exceção, no caso, a exceção seria Jesus Cristo, vive sem se ter equivocado. O erro, o equívoco, não é um mal, é uma técnica que nos ensina a fazer corretamente. Eu vou andando, escorrego. Da próxima vez eu presto mais atenção. Bem, na minha idade se escorrega com ou sem atenção. Eu não sei o que será. Os médicos dizem que a gente vai perdendo, vai ficando com os ossos fracos, principalmente as mulheres, graças a Deus. Esse perigo eu não tenho. E em breve a gente está nessa exigência da organização humana. O Espiritismo nos diz, você é não apenas o que faz, mas o que pensa. Você é a máquina, mas o ator, o agente, é a psique. Chame de consciência, de espírito, alma, que importa? A designação nem sempre define o fato, mas nós somos imperecíveis. A morte não nos destrói. Então, a morte que causa tantos danos, o Espiritismo matou. Certo dia eu proferi uma palestra e disse assim, o Espiritismo matou o maior adversário da vida. E alguém perguntou, qual é? Eu disse, a morte. Porque ninguém morre. Transfere-se de uma faixa vibratória para outra. Naquele tempo que eu pronunciei a frase, eu não sabia o que era física quântica. Também continuo sem saber. Mas, apesar de tudo, sempre a gente tem uma noção e etc. Graças à física quântica, tudo aquilo em que nós acreditamos não é conforme nós acreditamos. É conforme os átomos nos apresentam. Se eu disser que esse microfone tem uma haste, é o que eu estou vendo pelo capricho dos átomos. Mas, em verdade, não é assim. É bem difícil da gente entender o que não deve entender. Daí a física quântica, tenho dito várias vezes, é a física das probabilidades. Ninguém pode jamais dizer, por definitivo, essa mesa, a vida não existe. Calma, não é assim não. Desde o dia em que Linneu, eu falei aqui na última reunião, apresentou esse slogan, Naturas non saltus facit, a natureza não dá saltos, e que eu descobri mais tarde que não foi Linneu, foi outro filósofo holandês, eu achei a beleza da doutrina espírita, porque o que nós vemos não é realmente conforme nós vemos. Porque aquilo que nós sentimos não é como nós sentimos, é conforme os átomos atuam. Daí, para a nossa existência, há uma filosofia maravilhosa. Por que conservar a culpa? Eu deveria ter feito. Não, não deveria ter feito. Porque você é a emoção daquele momento. E aquele momento, aquelas circunstâncias, contribuíram para você sobreviver. Foi o instinto de sobrevivência da vida que gritou dentro de você. Então você não tem culpa. Você foi guiado por um instinto predominante em nós, que é o da sobrevivência, inclusive dos animais. O animal vem disparado, o cavalo chega no abismo, ele para. Nem sabe que tem um abismo, mas para. O instinto adverte-o. E todos nós, quantos instintos, e nós dizemos assim, eu ia fazer tal coisa, mas de repente, um instinto de conservação da vida. Agora, adornado pela emoção, a lógica, o raciocínio, mas como? A gente não morre? Não. Os átomos, a matéria se decompõe pela falta da energia que lhe constitui o núcleo, ou no átomo, o centro, e as partículas que envolvem esse centro, de um lado como de outro.
Mas quando descobrimos que essas 3 partículas do átomo são o universo, e hoje já se constataram 63 partículas dentro do átomo, eu pessoalmente digo assim, toda essa conversa fiada, imagina 63, eu acho que foram 62. Enfim, nós estamos no universo de aparência. Daí o pensador Lao Tse costumava dizer, será que você está morto num corpo que vibra? Ou você está vivo num corpo que está morto? A gente tem dificuldade. Quando temos um pesadelo que acordamos, a primeira coisa é apalpar. Ai, meu Deus, que pesadelo. Quase morri no pesadelo. E que beleza a gente se salva. Eu tenho um amigo que tem um sonho repetitivo. É um problema neurótico. E ele diz, Divaldo, sempre um touro negro. Em psicanálise, o touro, Deus te perdoe. É uma coisa terrível. Eu não defini para ele, eu digo assim, um touro, que coincidência. E então, Divaldo, na hora que ele vai me pegar, eu acordo segurando os chifres do infame. Eu digo, meu filho, e você sabe o que significa? Ele disse, não, graças a Deus, até hoje o touro não me matou. Então, mate o touro. Faça uma viagem regressiva. Fique no sono e no sonho até o momento de segurar o touro. Quando segurar o touro, diga no seu inconsciente, isto é imaginação, é um recalque, é um problema sexual, é um transtorno, é o medo da sexualidade. E aí acabou-se o touro. O valentão desaparece, parecendo uma vaca e não mais um touro. Então procure ver. Isso dá uma força notável. Por exemplo, eu sou de uma família de 13 irmãos. O que nunca faltou lá em casa foi gente. Era um laboratório, tinha de tudo. Desde o irmão gago ao irmão estrábico e etc. Não faltou nada. Então eu fui criado no laboratório. E minha mãe era uma terapeuta incomum. Nós residíamos num período junto a uma outra senhora que tinha 2 filhos. E um dia eu vi minha mãe conversando com a senhora. A senhora disse assim, dona Ana, eu respeito muito a senhora. Como é que a senhora consegue pegar esses selvagens? Disse que nós seremos selvagens. Veja, senhora mal educada, pega esses selvagens e faz silêncio. Em casa grita um, eu também grito, e eles ganham porque eu fico rouca. Minha mãe disse um milagre. É que eu tenho 13 filhos, minha senhora, e 13 gargantas produzem mais som do que uma. Então, quando eu vou falar, eu faço assim, e aí todo mundo, cala a boca que mãe vai falar. Todo mundo cala a boca. E eu falo baixo. E alguém que se atreva a dizer, não estou ouvindo. Porque aí eu dou um beliscão e da próxima vez boto bem na frente para ouvir. Era uma terapia formosa. Qual é a mãe que dá beliscão hoje, criança, para ficar recalcada? Então, a mãe que fica recalcada, a criança não pode. A criança tem que ser toda mimada, toda desajustada, toda terapeutizada, conforme o terapeuta. Então, é uma coisa curiosa. Daí o Espiritismo é uma filosofia de natureza transcendental, terapêutica. Eu estou com 95 anos, eu só digo porque todo mundo já sabe. Porque muita gente diz assim, não parece. Eu olho no espelho também, eu acho que não parece. Mas eu encontrei um senhor mal educado, o homem me olhou muito e perguntou, quantos anos você tem? Disse, 92 na época. Parece mais. Eu então olhei para ele calmamente, como é o nome de sua mãe? Para eu transferir. Então a nossa terapia chama-se Viva Agora. Não espere o Natal. O Natal nunca espera por ninguém. Quanto mais nós programarmos o dia do casamento, é um dos piores dias do casamento, é o dia do casamento. Uma amiga minha me disse, Divaldo, eu comprei um sapato alto, eu estava naquela moda que eu usava perna de pau. Você sabe o que é ficar daqui? Eu passei o dia inteiro com um tipo de chinelo comum, mas eu tinha que calçar, porque na hora da televisão, e ao invés de eu pensar que estava me casando, eu pensava no pé. Eu disse a meu marido assim, dá um jeito de eu sair, porque eu vou desmaiar nesse sapato miserável. Mas era moda, imagina, casar com método antigo, nem na outra encarnação. Aí o Espírito diz, viva hoje. Você é o que de si você faça. Pense, não tenha preguiça de pensar. Pense,
porque dentro de você está o conhecimento de outras reencarnações. Daí, Sócrates, quando definiu educação, educere, ele deu uma definição sui generis. Educar é arrancar de dentro. Era a experiência de sua mãe parteira. Ela arrancava o filho das entranhas. E Sócrates arrancava o conhecimento de dentro de nós que vivemos noutra existência. Daí, nesta breve excursão à reflexão, pensar o Espiritismo é uma filosofia. Mas uma filosofia de vida alegre. Quando eu vejo um espírita triste, ele não é nada. E repita a lição de um santo da igreja primitiva. Cristão triste é um triste cristão. Porque quem acredita na imortalidade, quem sabe que vai viver e que qualquer coisa que aconteça pode ser remendada ou retificada ou substituída, não fica triste, fica até alegre. Daí os cristãos primitivos iam para o martírio alegres. Hoje, qual é o nosso martírio? É aguentar a maledicência dos outros, né? Dá uma olhadinha numa rede social para ver se o nome da gente está. E se estiver ali algum fake, nossa, que palavra bonita, fake, é mentira, é suposição. A gente fica triste, amargurado que a vida é infeliz. Por favor, não aceite a infelicidade. É uma questão optativa. Se alguém dissesse, mas o Divaldo Franco é uma peste, eu vou rir porque eu não sou uma peste. E fico contente porque ele está mentindo. E se for verdade, eu digo, eu tenho que me retificar. Bom que ele disse que eu sou uma peste, né? Mas há aquela peste da bexiga, que é horrorosa, como há outras pestes tão simpáticas, né? Agora é trauma. A peste é coisa nova, é síndrome. Olha, o povo consegue tanto para disfarçar. Estamos agora com a síndrome da bexiga do macaco. Por que do macaco, meu Deus? Tanta gente para ter bexiga foram arranjar do macaco. Pois eu de vez em quando dou uma olhadinha na mão para ver se já tem bolha. Então, um amigo me diz, Divaldo, pelo amor de Deus, use máscara. Eu digo, olha, um vírus da pandemia vai olhar e dizer, tem tanta gente jovem precisando de mim, por que eu vou atacar o pobre do Divaldo? Deixa, aí Deus esqueceu de mim, que continue esquecido, pelo tempo que ele aprovê. Então eu quero deixar uma mensagem, leiam o Espiritismo. É uma filosofia, não exige nada, não proíbe nada, nos dá liberdade de fazer o que nos aprouver, mas tem uma consequência filosófica. O efeito será inevitável à causa. Se eu plantar manga, eu vou colher somente manga. A não ser o verbo mangar, que alguém vai mangar de mim, mas mesmo assim é manga. Então, com essas reflexões, eu avancei um pouquinho, coisa que nunca eu faço. E vamos à segunda parte.